Agora sim, então, dia 7 de julho, nós estamos fazendo, vamos ter essa palestra como encerramento dos estudos do primeiro semestre do GEOA, né, dos grupos de estudo. Então, primeiramente, bem-vindo aí para todo mundo, né? Agora gravado, né? Colocando gravado aí, e para todos aqueles que forem assistir depois, em outro momento, né? Na gravação. Então, assim, nós pretendemos fazer o seguinte: eu vou fazer uma exposição inicial, aí, não sei, uns 40 minutos, talvez, né? E aí depois abro para as pessoas que quiserem, né, fazer perguntas. E é bom que tragam as perguntas, né? Então, eu pediria, assim, para que quem tivesse pergunta fosse anotando, ou anotando para si, ou anotando no chat. Porque aí, já anotando no chat, a gente já teria uma visão das perguntas e poderia fazer uma escala, enfim, né? Aí a Marilde fica aí controlando o chat, controlando a entrada aí também das pessoas, não é? E aí já fica mais fácil. Bom, então é assim, essa palestrinha, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu vou usar uma apresentação de suporte, né? E eu queria então abrir para vocês verem qual é a ideia. Probleminha aqui só de computador. Isso. Aí. Então, essa palestra foi uma palestra que vocês estão vendo aqui a tela? Está dando para ver? Sim, O sim, slide? sim. Ela é uma palestra que eu fiz no encontro que aconteceu em maio desse ano, no começo de maio, acho que no primeiro fim de semana de maio, lá em Porto Alegre, né? Que é o encontro nacional da CEPA, Associação Espírita Internacional, na sua representação do Brasil. E o tema do encontro foi esse: o Espiritismo em suas dimensões científica, filosófica, ética e social, desafios e perspectivas. Foi lá no CCEPA, que é o Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e está aqui do lado, esse aqui é o folder do encontro, né? E o nome da minha parte, apresentação, foi essas perguntas de Kardec e as respostas dos espíritos. O que foi mais decisivo do espiritismo? O encontro, gente, ele teve muitas apresentações, foram 4 dias, 3 dias e meio de apresentações, a minha foi uma delas, né? Nós tínhamos lá 10, 15 minutos para fazer as apresentações, era até menos, e era um pouco corrido, né? Aqui eu vou poder estender um pouquinho, falar com um pouco mais de calma, não muita, porque também não quero atrasar demais, né? Mas só para mostrar para vocês, para quem não conhece, eu vou interromper aqui e mostrar para vocês o que é a CEPA, porque acho que não é, a maioria talvez não conheça, né? Essa instituição, essa entidade que é a CEPA. Eu vou apresentar aqui para vocês. Esse aqui é o site da CEPA Brasil, né? Então, como eu falei, a CEPA Brasil é essa, Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA. Que é a CEPA? A CEPA chama, a sigla CEPA é porque originalmente ela chamava-se Confederação Espírita Pan-Americana. Ela foi fundada no final da década de 40, se não me engano, 47, 48, 1900, né? 47, 48. Depois, com o passar do tempo, depois de algumas décadas, ela acabou agregando países que não eram só sul-americanos, né? Ou americanos.
a Espanha e outros países também da Europa, por exemplo. Então, ela se tornou uma associação espírita internacional. Ela permite o intercâmbio entre instituições de países diferentes, tem inclusive congressos internacionais, né? E esse site da CEPA Brasil, depois vocês podem ler com calma, ele tem anúncio, olha, do Enlip, que vai ter agora em agosto aqui no Brasil, né? E tem lá no fim, olha, o anúncio não, a reportagem do que foi esse encontro, que na verdade seria, ele estava programado para ser em novembro do ano passado, mas ele não aconteceu em novembro do ano passado por causa das enchentes que aconteceram lá em Porto Alegre, né? Então ele foi suspenso e foi realizado agora em maio deste ano, né? Aqui tem algumas fotos, se vocês entrarem, são Oi, fotos lá filho. do evento também. Olá, Mara, muito bem-vinda. Opa. Que bom você estar aqui. Prazer. Bem-vindo também, Kiko. Então, foi só para dar uma visão para vocês do que é. Sempre depois vocês podem entrar e ver com mais calma essa instituição, né? Vou voltar agora para a apresentação aqui, só para a gente ir. Então, quem for chegando agora e tiver alguma dúvida, por favor, anote no chat e depois a gente vai abrir para fazer para as perguntas, não é? E aí, quem souber, responde. Muito bem, então o que foi mais decisivo para o Espiritismo? Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui, analisar um pouquinho o papel de Kardec durante o processo da formulação do Espiritismo e como é que esse conhecimento um pouquinho mais detalhado aí do papel de Kardec pode impactar a nossa visão do Espiritismo e a nossa prática dentro dele, não é? A gente tem algumas coisas que a gente ouve falar bastante de Kardec, mas nós vamos comparar um pouco aquilo que se fala dele com aquilo que ele mesmo dizia e ele fazia no Espiritismo. E como se fala de perguntas, então a gente vai começar justamente pensando nessa questão da pergunta, né? E aqui eu trago um pensamento de uma psicopedagoga, a doutora Edith Rubinstein, numa obra que ela escreveu em 2019. Ela foi presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, é uma pessoa conhecida aí do meio dessa área. O ato de interrogar é uma característica que nos diferencia dos demais seres viventes. Quer dizer, não tem ser vivente, não é? Não tem ser vivente que pergunta, só o ser humano. Então, é uma característica nossa. Desde sempre o homem pergunta, né? Pergunta coisas mais objetivas, pergunta para conhecer quem são as pessoas e pergunta, traz os seus próprios questionamentos pessoais mais profundos, né? Desde sempre o homem se pergunta: quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu faço para sobreviver? Né? E quando eu vou me relacionar com o outro, o que será que o outro está querendo de mim? A gente vive perguntando, e é exatamente perguntando que a gente aprende, não é? Então, diz a doutora Edith Rubinstein, a curiosidade é o motor da aprendizagem. Ela é própria do humano, mas ela ressalta, pelo menos enquanto não for sufocada. Falando em pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão me ouvindo bem e me vendo e vendo bem aqui os slides? Me confirmem, por favor. Sim, tá ok. Tudo ok? Tá ok. Essa era uma pergunta necessária, né? Veja, curiosidade faz parte da nossa aprendizagem. Então, perguntar faz parte da nossa aprendizagem. Só que, assim, um matemático e físico do século XIX, do fim do século XIX, o Henri Poincaré, desculpem aí
se o sotaque não é exatamente isso, a pronúncia não é exatamente essa, né? Francês dizia o seguinte, que fazer as perguntas certas é mais importante do que encontrar a resposta para elas. E ele era um especialista em buscar questionamentos por trás das coisas, né? Ele ia atrás das respostas. O que que fazia as pessoas, inclusive os seus estudantes, né, responderem tal ou qual coisa, às vezes incorreta? O que fazia o cientista responder tal coisa, o comerciante, qualquer pessoa? O que é que está por trás disso? Então, ele buscava a pergunta certa para chegar no nível mais profundo. Quando a gente faz várias perguntas e planeja um conjunto de perguntas que tem uma sequência lógica, a gente constrói, então, algo muito importante, que é um questionário. Questionário é exatamente o conjunto de perguntas que tem uma sequência lógica. Hoje em dia, a gente responde questionário a todo momento, né? Questionários preenchidos em papel, muitos questionários digitais, né? Vira e mexe a gente aí cria um forms, né? Cria um formulário, as pessoas entram aí para entrar, para poder responder o questionário. Nos nossos grupos de estudo, quem vai entrar, vai se inscrever, responde o forms. Então, questionário a gente responde o tempo todo. E aí, do ponto de vista pedagógico, questionário também é algo importante. Questionário é algo que é usado nas escolas para provocar, quer seja para fazer o estudante refletir em alguma coisa, quer seja para conduzir o pensamento dele, para levantar uma hipótese que não foi pensada, quer seja para fazer uma avaliação do aprendizado. Tem várias utilidades, né, o questionário. E onde entra Kardec nisso? Vocês já devem imaginar, né? Kardec, ele só era um professor, né? Nós já sabemos disso. Kardec era o codinome, né, adotado por ele, do professor Hippolyte Léon Denisard Rivel. Está escrito errado, aqui falta um i. Que foi professor mais ou menos por 30 anos na França, em Paris, e durante esse tempo ele fundou e dirigiu escolas, internatos, externatos, né, escolas mistas, escolas só femininas, escolas masculinas, né, como existiam na época, foi autor de vários livros didáticos. Então, veja, a prática de Rivel, do professor Rivel, deveria incluir a formulação de muitos questionários para aprendizagem, para usar para aprendizagem, para várias coisas. No papel de Allan Kardec, já aí depois dos anos 1900, 1857, né? Ele também não perdeu aquela prática e aquele conhecimento pedagógico. Muito ao contrário, ele usou aquele conhecimento, aquela experiência, na construção do espiritismo. E o que que ele fazia? Ele formulava questionários. Não é isso? Ele formulava questionários e fazia os questionários para os espíritos, para que eles respondessem. Ele usou questionários o tempo todo nas suas pesquisas dos fenômenos espíritas. Foi com esses questionários propostos para os espíritos que se desenvolveram os fundamentos do espiritismo. Foi a partir disso que se construiu o espiritismo. Foi a partir da prática pedagógica que ele tinha adquirido, acumulado nos seus anos todos de professor, de autor. Ele, além disso, ele era sócio de várias associações científicas, sociedades científicas da época também, teve conhecimento científico o mais, o mais adiantado da época, né? Porque ele teve contato direto com as sociedades históricas de ciências naturais e outras tantas. Veja, quando a gente fala em questionário, recentemente, né, nós tivemos aí a liberação dos dados do censo, né, o censo de 2022. Acabamos de
comentar aí, há pouco tempo, o censo liberando os dados sobre crenças religiosas e outras tantas coisas, né? Quando a gente analisa os censos populacionais, todos os países praticamente fazem censos, nós vamos ver que alguns autores dizem que o questionário é exatamente um elemento que o censo usa. Por quê? Porque ele pode ser aplicado para conhecer um povo, para conhecer as crenças desse povo, para conhecer os conhecimentos, a formação, as representações desse povo, além de outras informações mais pontuais, não é? É isso que a gente responde no formulário, não é? São essas coisas. Agora, veja bem, se um questionário pode ser aplicado para conhecer um povo de pessoas aqui da Terra, será que aquilo que Kardec fez, o que foi? Kardec aplicou questionários para conhecer a população do mundo espiritual. A gente poderia dizer assim: Kardec fez um censo populacional do mundo espiritual. Não numericamente, não em dados numéricos, mas em dados qualitativos. Muitas das perguntas que se fazem para nós, no censo do IBGE, por exemplo, eram perguntas que Kardec também fazia para os espíritos. Qual é a sua crença? O que você acredita? O que você acreditava? Como é que é a sua vida? Com quem você vive? Com quem você. Não é? São perguntas que Kardec fez. Ele estava levantando, então, o perfil daquela sociedade do mundo espiritual. E olha só que interessante. Há um livro que não é muito conhecido de Kardec, chamado Obras Póstumas, né? Obras Póstumas, como o nome diz, obviamente ele foi publicado depois que Kardec tinha morrido. Aliás, foi publicado uns 20 anos depois que Kardec tinha morrido, mas foi publicado a partir de escritos que Kardec tinha colecionado, que foram encontrados na sua casa, né? E que estavam sob a guarda da sua esposa, que viveu mais tempo do que ele, Amélie Boudet, né? E que foram reunidos. Boa parte do que está em Obras Póstumas tinha sido publicado na Revista Espírita, aquele periódico, né, que Kardec publicava todo mês, mas tinha uma parte que era ainda inédita, e é principalmente a parte que está na segunda parte do Obras Póstumas, que ele chama de extratos in extenso, para construir um histórico do Espiritismo. Então, nesses extratos, Kardec aparece lá contando um pouco da sua experiência pessoal, quando ele foi começar as pesquisas do Espiritismo. Então, olha só que interessante que ele diz. Eu transcrevi aqui, ó. Vi logo que cada espírito, segundo sua posição e seus conhecimentos, me patenteava uma fase daquele mundo. Do mesmo modo como se chega a conhecer o estado de um país. Olha Kardec falando de um censo. Do mesmo modo que se chega a conhecer o estado de um país, interrogando habitantes seus de todas as classes e condições, podendo cada um ensinar-nos alguma coisa, e nenhum, individualmente, ensinar tudo. Então, olha só que interessante Kardec coloca. Todos juntos, o conjunto das informações que os espíritos davam traziam uma visão muito interessante sobre as condições dos habitantes do mundo espiritual. Então, cada um podia ensinar alguma coisa, mas nenhum sozinho ensinava tudo. Então, o trabalho de Kardec só teve sentido porque foi o trabalho que somou a opinião de muitos, e não pelo fato de ter um único espírito, por exemplo, que estaria ensinando tudo. Ele diz que isso não seria prático, não seria viável. E aí ele continua dizendo assim, ainda lá no Obras Póstumas, né? Na casa do Sr. Baudin, lembra que ele foi lá para. Ele foi visitar algumas reuniões de mesas girantes e acabou
sendo levado à casa do Sr. Baudin, que tinha duas filhas, que eram médiums, né? Hoje a gente sabe que essas filhas não eram adolescentes, elas já tinham lá seus 28, 29 anos, mas eram as médiums. E ele foi lá e diz, nas palavras dele, na casa de Baudin, procurou resolver problemas que lhe interessavam sobre psicologia, filosofia e natureza do mundo invisível. Então ele foi para a casa do Baudin já querendo resolver dúvidas que ele tinha. Não era dúvida simplesinha, não. Era dúvida sobre psicologia, sobre filosofia e sobre como é que era, né, o mundo invisível. E aí, em cada sessão, o que Kardec começou a fazer? Ele apresentava perguntas preparadas metodicamente. O que eram perguntas preparadas metodicamente? Eram questionários. Com a habilidade dele, ele preparava questionários e levava lá, né, para formular para aquelas médiuns, para os espíritos responderem. E as respostas, ele diz, né, que ele começou a ficar assombrado com a profundidade das respostas. Por que ele ficou assombrado? Porque, de alguma maneira, até então, as reuniões de mesas girantes eram reuniões frívolas. Eram reuniões que as pessoas iam perguntar coisas sem importância, ou coisas fúteis, né? Muitos levavam na brincadeira. E ele levava perguntas sérias, destoava do grupo que estava ali. Ele destoava do grupo. Mas as respostas, apesar disso, dos espíritos, da mesma fonte que fazia as brincadeiras, também vinham respostas profundas. E aí ele começou a perceber a gravidade da exploração que ele estava começando a fazer. E ele começou a perceber também que provavelmente aquilo não serviria só para ele, mas serviria para muita gente, porque estava ficando muito interessante. No início ele destoava, depois ele diz assim: bom, aí as pessoas começaram a gostar das minhas perguntas e das respostas dos espíritos. Aí, se eu precisava faltar, para eles perdia a graça, porque aí voltava a ser fútil e as pessoas já estavam entusiasmadas com perguntas mais profundas, né, que ele fazia nas sessões. Foram então essas questões iniciais que foram desenvolvidas e complementadas que formaram a base, diz ele, da primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857. Nós sabemos que a primeira edição tinha cerca de 500 e poucas perguntas, 500 perguntas, mais ou menos. Mas Kardec não parou aí. Ele continuou a propor novas questões. Ele publicou o livro, não é? No filme de Kardec, ele publica o livro, depois o filme termina. Na vida real, ele publicou o livro e continuou participando das reuniões. E continuou fazendo perguntas para os espíritos. Começou a ter contato com mais médiums, porque aí as pessoas começaram a ler o livro e procurá-lo. E falar: olha, na minha casa eu também consegui isso. Olha, fiz um grupo também, no meu grupo também estou conseguindo. Ele começou a ter contato com mais médiuns. No início, ali para o Livro dos Espíritos, foi muito poucos médiuns que ele trabalhou, na primeira edição. Depois disso, ele começou, então, a ter muito mais contatos, e isso resultou num volume de perguntas que fez com que, em 1860, ele lançasse uma segunda edição do Livro dos Espíritos, revista e ampliada, só com o dobro de perguntas. Né? Hoje a gente trabalha com o Livro dos Espíritos, tem 1.018, 1.019 perguntas, que é o que ficou aí nessa segunda edição. Veja como, em prazo de poucos anos, o volume de material cresceu muito. Né? E que tipo de problemas interessavam para Kardec? Né? Que problemas psicológicos, filosóficos, etc., interessavam para Kardec? É fácil. Basta a gente consultar o índice do Livro dos Espíritos. Eu trouxe aqui o extratozinho
do índice do Livro dos Espíritos. Olha os probleminhas simples que ele estava interessado. Deus e os seus atributos, a formação do mundo dos seres vivos, a pluralidade dos mundos habitados, uma análise da Bíblia, uma análise do materialismo, a natureza dos espíritos, encarnação, reencarnação, a vida no mundo dos espíritos, os fenômenos de emancipação da alma, sonambulismo, dupla vista, né? Como é que os espíritos interferem no mundo material? Era só esses pequenos problemas filosóficos, né? E da natureza do mundo espiritual que interessavam Kardec. De fato, os interesses de Kardec não eram comuns para o comum dos mortais daquela época, né? Ele tinha interesses mais profundos, e é isso que deu a qualidade da obra, a partir dos interesses de Kardec. E se ele não tivesse esses interesses, possivelmente a gente não teria a qualidade da obra que a gente tem hoje. Mas olha só, então Kardec fazia questionários sobre essas questões. Só que, quando ele começou a fazer essas questões para os espíritos, nem todo mundo concordava com o que ele fazia. Naquela época já. Algumas pessoas, diz Kardec em obras póstumas, diz Kardec no Livro dos Médiuns, algumas pessoas pensam que é preferível não fazer perguntas, que basta esperar o ensinamento dos espíritos sem provocar. Então, havia pessoas já naquela época que achavam que Kardec não devia fazer aquilo, que era melhor esperar o que os espíritos quisessem falar, a hora que eles quisessem falar, né? Mas olha o que Kardec diz no Livro dos Médiuns. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, não fazer perguntas, esperar o ensinamento espontâneo dos espíritos, só isso é um erro, diz Kardec. Por quê? Porque há explicações que teríamos de esperar por muito tempo se não solicitássemos. Aí, imagina, Kardec queria saber sobre a vida em outros mundos, mas ele guarda para ele. E fica esperando algum espírito querer falar daquilo. E se ele aparecesse um espírito que queria falar disso depois de 3 anos? Ele ia ficar esperando, quer dizer, não ia conseguir descobrir ou analisar aquelas questões que ele estava interessado. Então, Kardec, no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, vocês procurem, porque vocês vão achar, ele diz assim, textualmente, sem as nossas perguntas, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ainda estariam por fazer, ou pelo menos seriam muito mais incompletos. Vocês sabiam que Kardec pensava assim? Sem as nossas perguntas, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos estariam por fazer. Kardec, que sempre foi muito modesto na sua fala, aqui ele reconhecia a importância do que ele estava fazendo. Que os livros tinham sido construídos a partir das perguntas que ele fez. Senão, eles não tinham saído. Veja que a gente nem sempre acredita nisso, né? Nem sempre a gente pensa nisso. A gente pensa que a iniciativa partiu sempre do mundo espiritual, partia sempre dos espíritos. Eles que queriam trazer aquele assunto. E Kardec dizendo, não é bem assim. Nós é que perguntávamos e eles respondiam. Olha só que interessante. Quem tiver dúvida, comentário, coloque no chat. Coloque no chat. Depois a gente vai explorar um pouquinho isso. Continuando. Continuando. Kardec ainda no mesmo capítulo dizendo, longe de terem qualquer inconveniente, as perguntas são de grande utilidade para nossa instrução, quando a sabemos formular nos limites convenientes. Claro, se você faz uma pergunta para os espíritos e desrespeita o espírito, se você é grosseiro com os espíritos, quer testar só eles para provar se é um, se é outro, pede alguma coisa que não tem cabimento, que você não pediria para ninguém, por desrespeito, aqui você pede para os espíritos,
isso não ia, é óbvio que não vai dar grande resultado. Mas se for feito nos limites convenientes, quer dizer, com educação, com consideração, não é? Elas têm uma grande utilidade para a instrução. E oferece ainda outra vantagem, os ajudam a desmascarar os espíritos mistificadores. Se você, Kardec usava as perguntas para poder descobrir se o espírito estava falando fake news. Vamos usar o termo de hoje. Como descobrir a fake news dos espíritos, né? Kardec fazia perguntas para desmascarar o que o espírito queria falar ou não, né? Se não fizer a pergunta, vai engolir a fake news. E mais ainda, olha, veja só, Kardec tinha publicado, antes do Livro dos Médiuns, 1858, ele publicou um livrinho chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Sabiam disso? Esse foi um livro que veio antes do Livro dos Médiuns. Depois ele deixou de publicar esse livro quando, em 1861, ele publicou o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns era mais completo do que esse. Mas já lá, em 1858, olha o que Kardec dizia lá. Por vezes, são eles mesmos que provocam as perguntas, são eles, os espíritos, que provocam as perguntas, indagando. E queres? Pergunta, e eu responderei. Os próprios espíritos chegavam para Kardec e falavam: o que você quer saber? Pergunta para eu poder responder. Veja, eles provocavam. Outras vezes, eles nos interrogam, não para instruir-se, mas para nos porem à prova, ou para nos levar a tornar mais claro o nosso pensamento. Você está perguntando isso, mas o que você quer saber mesmo? Não ficou claro a pergunta. Você pode reformular a pergunta? Da mesma maneira que a gente pode fazer o contrário. Não ficou clara a resposta do espírito. Você pode reformular a sua resposta? Não ficou muito clara, né? Essa pergunta, essa correspondência entre os dois acontecia. E aí conclui Kardec no capítulo 8 desse livro, Instruções Práticas. Reduzir-nos em sua presença a um papel meramente passivo seria um excesso de submissão. E eles não exigem. Quer dizer, os espíritos não querem que a gente seja submisso a eles. O que eles querem é a atenção e o recolhimento. Se eu vou simplesmente ouvir, isso é uma atitude só de pura submissão, que às vezes é útil, mas sempre ser só submisso e não questionar, não perguntar, não explorar, não é isso que os espíritos querem. Eles não querem ser considerados como deuses, como superiores sempre. Eles são nós, eles são os homens sem o corpo. Por que viram deuses? Né? E aí Kardec dava, então, lá no capítulo 26 do Livro dos Médiuns, ele dava orientações de como elaborar questionários. Quer dizer, não só ele fazia questionários, ele orientava todo mundo que lesse o livro, que quisesse saber como é que você pode fazer um questionário. Então, o questionário tem que ser redigido com clareza, né? Precisão, evitar questões muito complicadas, a maneira de construir a questão, ser preparado com antecedência, com calma, como ele fazia. Claro que, eventualmente, pode-se intercalar questões adicionais no momento da sessão, caso se precise, né? Encadear as questões com método, né? Quer dizer, fazer questões que uma decorra da outra, não começar pelo fim, né, do raciocínio, vai construindo o raciocínio para chegar na onde você quer. E atentar que nem todas as perguntas agradam os espíritos sérios, né? Faz uma pergunta que não tem sentido, o espírito que é sério, ele vai achar que está perdendo tempo, né? Por exemplo, olha, aqui tem uns exemplos muito interessantes que quando a gente lê, às vezes a gente não percebe. Olha, Kardec foi fazer uma... Ali no comecinho, nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, ele vai falar, por exemplo, sobre a matéria, né? Está falando sobre a criação, Deus e a criação, e, né, Deus criou o espírito, matéria, não é? Então ele vai falar sobre a matéria e foi perguntar para os espíritos.
E aqui tem perguntas que ele preparou antes. Pergunta 29. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ponderabilidade é a possibilidade de você pesar o corpo. Ter peso é um atributo essencial da matéria? Por quê? Porque na época dele, quando se definia o que era matéria tinha algumas características. Uma delas é ter peso. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? Alguns achavam que a matéria era formada de vários elementos. A maioria achava, os químicos achavam isso. E tinha gente que suspeitava que a matéria poderia ser feita de um único elemento. Então ele planejou essas perguntas. De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Então, cheiro, cor, gosto, não é? A aparência. De onde vêm essas propriedades? E aí ele foi perguntando e os espíritos foram respondendo. Na 31, responderam assim: olha, de onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Então, ele tinha falado antes que a matéria era feita de moléculas elementares e moléculas compostas, né? E aí ele pergunta, de onde vêm as propriedades? Das modificações que as moléculas elementares sofrem. Ora, essa resposta ele não esperava. E aí, então, por causa dessa resposta, olha só, Kardec intercala uma pergunta no seu planejamento. Veja lá. De acordo com isso, de acordo com isso, que é? De acordo com a resposta que eles deram, o sabor, o odor, as cores, as qualidades venenosas, salutares dos corpos, não seriam mais do que modificações de uma única e mesma substância primitiva? Sim, responderam os espíritos, sem dúvida. E só existem pela disposição dos órgãos destinados a perceber. Quer dizer, a cor é percebida porque tem um órgão para isso. O sabor é percebido porque tem um órgão para isso, não é? Mas são as qualidades que vêm lá das moléculas elementares. Então, olha, o espírito respondeu uma coisa, Kardec falou, não, mas espera aí, será que tudo isso, sabor, odor, cor, né, vem da mesma coisa? E os espíritos confirmaram. Então, aqui tinha as perguntas planejadas e a pergunta 32 foi inserida, como ele falou que era possível, né? Outro caso muito interessante, que é o caso da evocação do espírito perturbador da rua Desnoyers, ou eles chamam também de espírito do espírito trapaceiro da rua Desnoyers, né? Tem traduções diferentes, que era um espírito, até é, eu achei na internet, até, só não vou colocar agora por causa do tempo, achei que eles fizeram até uma animação desse caso, né? Um desenhinho desse caso, mostrando esse caso e Kardec depois conversando com o espírito. É o espírito que perturbava uma casa e jogava pedaços de carvão dentro da casa. O carvão entrava, passava no teto, passava pelas paredes e entrava na casa. O espírito estava perturbando a família lá. E a família apavorada, né? Chamou a polícia para ver se era brincadeira, se não era. Chamaram o padre para exorcizar, mas não parava aquilo. E isso foi publicado em jornal, né? Isso ficou público na época. E aí, o que Kardec fez, né? Ele foi lá, ele constatou o fato, voltou. Nessa época, ele já tinha fundado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Que era um grupo, uma sociedade oficial, né? Formada para pesquisa dos fenômenos espíritas. E ele, então, voltou, foi no dia de reunião daquela sociedade e perguntou para o espírito que era o responsável por aquelas reuniões. Eles faziam a reunião
e tinha um espírito que a gente hoje chamaria de mentor, né? Um espírito responsável, que era o São Luís, né? Responsável por ajudar a organizar, do ponto de vista espiritual, as reuniões. E ele perguntou para ele: será que a gente poderia. Primeiro ele perguntou assim: você ouviu falar do espírito perturbador lá da rua Desnoyers? Aquilo é real? O São Luís falou: é real. Será que a gente poderia conversar com aquele espírito? E o São Luís falou: pode sim. E Kardec, então, evocou, chamou aquele espírito. E o espírito se manifestou todo pomposo, né? Todo ali. Ele era o cara que fazia barulho na casa, assustava todo mundo. E aí ele chegou para Kardec e respondeu assim: por que me chamais? Quereis pedradas, hein? Então, seria um salve-se quem puder, apesar desse vosso ar de bravura. Ele chegou todo, né? Eu sou o poderoso aqui. Vocês querem pedrada também? Ah, vocês vão sair correndo se eu jogar pedrada, né? Se fosse um outro passivo, né? Uma pessoa passiva que estivesse só ouvindo o espírito, ia ficar quietinho ali, né? Kardec, conversando com ele, disse assim: olha, se nos atirasses pedras aqui, nós não teríamos medo. Aliás, eu pergunto se tu de fato podes arremessá-las em nós. Pergunto, você pode mesmo arremessar pedra aqui em nós? Aí o espírito olhou e falou: opa, aqui talvez eu não pudesse, né? Porque tendes um guarda que vela por vós. Aí Kardec perguntou: lá na casa você podia? Ah, lá eu posso, lá tá tudo bem. Ah, tá, né? Então quer dizer que ali ele não podia. O espírito veio de fanfarrão. Se Kardec não conversasse com ele e tentasse mostrar para ele que aquilo lá não era bem a realidade da situação, né? O espírito não ia reconhecer isso. E por causa disso, ele conseguiu conversar com o espírito. E se vocês forem lá na Revista Espírita, em 1860, em julho de 1860, vocês vão encontrar essa descrição desse espírito perturbador e desse diálogo, né? E aí ele pergunta uma série de coisas, pergunta para ele: como é que você faz para jogar pedra? Aí ele dá uma resposta meio enviesada, fala: eu junto a minha força com a força de uma criada lá, junta a força dela com a minha e eu consigo. Mas ele não sabia muito bem, ele dava uma resposta mais ou menos. Aí Kardec, mais para frente, pergunta para ele: foi por ti mesmo e de boa vontade que respondesse às nossas perguntas? Ele fala: eu tinha um orientador. Quer dizer, ele estava respondendo, mas tinha um espírito lá que estava ajudando ele, porque ele sozinho não ia conseguir ficar calminho, né? Mas no final, Kardec perguntou para ele: pois bem, você, nós vamos orar por você. Me diga uma coisa, a nossa evocação te deu prazer ou te contrariou? E ele responde: antes, prazer. Porque sois boa gente, alegres, embora um pouco austeros, um pouco sérios, né, para ele. Mas tudo bem, vós me ouvistes e eu estou contente. Veja, para quem chegou com aquela postura de querer amedrontar e depois no final ele dizer: a reunião me deu prazer, é uma mudança e tanto, né? Numa conversa que se teve, em que se mostrou boa vontade em ouvir ele, mas ouvir ele, né, respeitando, mas não no sentido dele querer intimidar o grupo que estava ali. Vós me ouvistes, eu estou contente, né? Veja só como Kardec fazia isso. Há vários casos, né? Eu vou pular aqui, esse aqui, depois a gente, dando tempo eu falo. Só vou por causa do horário, agora pular aqui. Olha, mais algumas orientações que ele dá sobre essa questão da formulação do diálogo com os espíritos.
Os espíritos respondem mais ou menos bem conforme os conhecimentos que eles possuem, conforme o interesse que eles têm por nós, a afeição que eles nos dedicam e o fim a que nos propomos. Espírito sério vai procurar reunião séria, né? Reunião útil. Se ele quer se sentir útil, ele vai procurar uma reunião em que ele vai se sentir útil, não só por brincadeira. Espírito que quer brincar é procurar reunião de brincadeira. Mas eles respondem conforme os conhecimentos que eles possuem. Não é porque a gente pergunta alguma coisa para o espírito que ele é um espírito superior. Então ele pode responder coisas erradas, porque o conhecimento dele é incompleto. A natureza das respostas depende muito também da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos. É necessário aprender a conversar com os espíritos, assim como nós aprendemos a conversar com os homens. Olha que interessante. É um diálogo, não é uma devoção e nem algo para pressionar, é um diálogo. Isso está na Revista Espírita, né, de janeiro de 1859. Outra coisa muito interessante, Kardec não era um professor, não era um pedagogo. Vocês acham que quando ele estava fazendo o trabalho das obras espíritas, ele esqueceu a visão pedagógica? Não, muito pelo contrário. Ele usou e está lá nas obras. Ele tinha preocupação pedagógica na construção das obras. Olha que interessante, gente. O que ele fazia para isso? Ele queria que as pessoas entendessem o que ele estava escrevendo. Uma coisa é ele coletar as respostas dos espíritos e transcrever. Outra coisa é ele pensar assim, bom, quem vai ler isso? Quem vai ler o público. Como é que esse público pode entender isso de uma maneira mais clara? Aí é a visão pedagógica. Então, o que ele fazia? Ele remodelava as questões. As mesmas questões na primeira edição do Livro dos Espíritos aparecem de forma diferente na segunda edição. Ele fazia elas, reescrevia de uma maneira mais clara as perguntas dele e as respostas dos espíritos, sem perder o sentido. Ele acrescentava comentários dele para explicar melhor. Aqui, por exemplo, a questão 4, né? Os espíritos respondem: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Os espíritos respondem e ele completa aqui: para crer-se em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação, o universo existe, assim por diante. Então ele acrescentava comentários, todos os livros dele ele faz isso. Ele utiliza diálogos de propósito. Vejam, o que é o Espiritismo? Já leram o que é Espiritismo? Quem não leu, leia, que é magistral. Ele é um livro introdutório, mas é um livro construído para dar a noção básica do Espiritismo sem perder profundidade. E o que Kardec faz ali? Ele constrói, no início, 3 diálogos. Um diálogo com um sacerdote, um cético e o sacerdote, o cético e o outro, esqueci. Era a pessoa que não levava a sério aquilo, não é? E ele, então, queria ensinar como falar com essas pessoas, como responder às dúvidas dessas pessoas, e ele optou por escrever essa parte do que é o Espiritismo na forma de diálogo. Não eram diálogos reais. Ele optou, porque olha o que ele escreve no preâmbulo do que é o Espiritismo. Essa modalidade, os diálogos, nos pareceu a mais conveniente por não ter a aridez da forma dogmática. Então, a forma de diálogos, para Kardec, era intencional. Ele escreveu o que é Espiritismo na forma de diálogo. E, e ele viu que, na forma de diálogo, o Livro dos Espíritos respondia muito mais às dúvidas das pessoas do que se ele fosse só escrever teoricamente textos longos, etc. Né? Veja só a preocupação pedagógica.
Então, concluindo, a gente então tentou analisar aqui, né, evidências do que levou Kardec a elaborar os questionários que ele propunha para os espíritos. Como ele fazia isso? Que metodologia ele usava para isso? Que conselhos ele dava para isso? E ele usou isso durante toda a pesquisa dos fenômenos espíritas que deram origem às suas obras, que são 22, né? Contando cada volume da Revista Espírita, contando o que é o Espiritismo, contando a Viagem Espírita de 1862, Espiritismo na sua expressão mais simples, não é? Tudo isso, e mais os 5 mais conhecidos, Livro dos Espíritos, dos Médiuns, Evangelho, segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese, fazem 22, 23 obras, 22 obras. Ao contrário do que muitos afirmam, as perguntas foram recomendadas por Kardec e muitas vezes solicitadas pelos próprios espíritos comunicantes. Então, nada de ficar esperando só o que o espírito quer falar. Kardec não era, como alguns dizem, apenas um secretário dos espíritos. Tem gente que acha isso. Kardec só ficava ouvindo os espíritos e escrevendo. O secretário, como chefe que dita uma carta, né? Tem gente que acha que é isso, que Kardec só ficava ali recebendo as instruções e escrevendo. Espero que tenha dado para perceber que não foi bem isso que Kardec fez. E nem apenas Kardec se ocupava em registrar o que eles ditavam. E nem apenas, a gente poderia acrescentar, Kardec era apenas um simples codificador que transformava o que os espíritos falavam em código. Kardec é coautor das obras. Se nós somarmos todos os comentários de Kardec e todas as 1.000 e tantas perguntas que ele fez no Livro dos Espíritos, está quase meio a meio com o que os espíritos colocaram. Além do que, ele que escolhia a ordem das perguntas, ele que juntava perguntas para formar outras, juntava respostas para formar outras. Os comentários, ele diz que ele usava as respostas dos espíritos também, a orientação dos espíritos. Existia orientação da equipe do Espírito da Verdade, que fazia uma revisão, que dava conselhos, mas o trabalho todo ali tinha uma participação muito forte dele. Os questionários dele provocavam respostas dos espíritos sobre os assuntos determinados. Instigavam a posição deles a respeito de temas delicados, né? Ele perguntava coisas delicadas. É lícito ao homem a escravidão, numa época em que tinha escravidão em vários lugares? É lícito ao homem dominar a mulher? Ele perguntava para os espíritos. E outras tantas coisas daquela época. E procurava o posicionamento deles. Os questionários permitiam comparar ideias de diferentes espíritos e confrontar as opiniões. Permitiam avaliar a qualidade daqueles espíritos que estavam se comunicando, pela análise das respostas. Aí, depois Kardec dizia, depois de tudo isso, no silêncio dos pensamentos, ele organizava os diálogos com os espíritos para que, ao entrar nas obras, eles ficassem mais claros e nítidos. Não era simplesmente pegar o que o Espírito falou e pôr na obra. Ele organizava aquilo. Agora, e por que hoje as pessoas não fazem mais perguntas aos espíritos, né? Aí eu fui buscar aqui uma resposta um pouco de novo naquela psicopedagoga, doutora Edith. Diz a doutora Edith, veja, a gente ouve coisas assim, né? O silêncio é uma prece, o telefone só toca de lá para cá. E aí a doutora Edith Rubinstein diz assim, que o receio de ser criticado faz com que o aluno silencie, faz com que o aluno não
pergunte. Então, se a gente ouve o silêncio, é uma prece. Já é um desestímulo para você falar. O telefone só toca de lá para cá. Já, aí pensa, espera, mas eu vou chamar o espírito, mas o telefone só toca de lá para cá? Espera. Alguma coisa é como se a gente quisesse dizer assim, como se a gente falasse para Kardec, Kardec, para, o telefone só toca de lá para cá. O que você está pensando, não pergunta, não é? Para Kardec, o diálogo com os espíritos é um processo pedagógico, em que o encarnado e o desencarnado aprendem e ensinam, e ambos progridem. Por isso que no livro dos médiuns, quando ele vai nos últimos capítulos mostrar quais as reuniões possíveis para se fazer numa sociedade espírita, ele inclui as reuniões instrutivas, como aquelas reuniões em que se poderia aprender com mais eficácia. Que eram reuniões instrutivas? Eram as reuniões de diálogo com os espíritos. Ele dizia que aquelas eram as reuniões em que se poderia aprender com mais eficácia. E aí a gente então precisa refletir. Suponha que a gente fosse perguntar para os espíritos alguma coisa, que a gente resolvesse perguntar. Quais as perguntas que nós já temos feito? Ou quais as perguntas que nós gostaríamos de fazer para os espíritos no mundo de hoje? Eu agradeço a atenção de todos. Aqui tem referências e eu interrompo agora o compartilhamento aqui. E agora estou aqui à disposição aí para quem quiser perguntar. Olá, Vitão. Vou te ver aqui. A Gil. Márcia já saiu, né? A gente Ah, podia ter tirado uma é. fotinha com ela, né? Ah, Pena. Aham. vamos tirar antes do fim, né? É. Uhum. Vamos acompanhar algum. Tem perguntas no chat? Você vê depois, Maridas? Não tem nenhuma. Tá, Nenhuma. então Você pegou? É, Agora? tem Agora. Ah, ah, beleza. comentários, tem tem Ah, comentários. comentários. comentários, tem Aí Sim, depois a comentários. gente comentários. passa os comentários também. Mas pode falar, Gil. Ricardo, uma das questões que sempre nos é abordado, né, nós espíritas, é o seguinte: as perguntas elaboradas por Kardec, né, ele se restringia apenas a um médium ou ele sempre buscava ter respostas de outros médios sobre as mesmas perguntas? Muito boa pergunta, Gil. Excelente pergunta. É bem diferente do que a gente faz hoje. Kardec começou com aqueles dois ou três médios, né? As irmãs Baudin, depois tem a senhorita Jafé, que fez a revisão. Ele usou, ele consultou ela para fazer a revisão da primeira edição do Livro dos Espíritos. Poucos médios ali no primeiro. Aí ele começou a ficar mais conhecido. Depois que publicou o livro, ele estabeleceu mais relações. Na segunda edição, ele já diz que mais de 10 médiums contribuíram para as obras dele. E quando ele vai chegar no Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante. Porque aí o que aconteceu? Aí ele começou a ficar famoso, né? Aí ele começou a ficar famoso. Quando ele chegou no Evangelho segundo o Espiritismo, ele falou, na introdução, ele diz que as obras que foram sendo publicadas e a revista Espírita, que saía todo mês, puseram ele em relação com pessoas da França e de vários outros países. E que, por conta disso, ele começou a receber cartas, né? Não tinha e-mail nem WhatsApp, né? Começou a receber cartas aí dos outros países, e aí sim, ele diz que ele começou a fazer uma relação com mais de 1.000 médiuns. Ele fala isso na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
A minha relação hoje chega a mais de 1.000 médiuns. E aí é que ele introduziu, veja que só na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo é que ele introduz aquilo que nós dizemos que é o método que ele usou, que é o método do consenso universal, do ensino dos espíritos, o CUE, né? CUEE, né? Em que ele perguntava uma coisa para um espírito, depois ia checando com vários. Quando ele tinha 3 ou 4 médiums, isso era quase impraticável. Ele fazia, mas era mais restrito. Aí o universo de contatos dele foi se ampliando. E o universo de espíritos que ele tinha contato também foi aumentando. Então, a gente vê muitas vezes, né, se a gente for lendo os livros de Kardec na sequência cronológica, a gente vai vendo que tem conceitos que vão amadurecendo. Tem coisas que você vai encontrar em A Gênese que estão mais maduras do que no Livro dos Espíritos. E diferente às vezes. Por quê? Porque uma coisa é falar com 5 espíritos, outra coisa é falar com 1.000, com 500. Você já começa a ter mais gente dando opinião. Então ele foi amadurecendo. E a obra de Kardec, ela é uma obra que amadurece, é uma obra progressiva. Ela não é uma obra assim, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Céu e o Inferno, e tudo ali no mesmo patamar. Não, aquilo foi acontecendo progressivamente. Ele muda de opinião. Bom, deixa eu ver as outras perguntas, senão eu vou invadir também. Tudo bem, Gil? Depois a gente pode voltar mais aí, viu? Obrigado, Ricardo, foi bastante objetivo, claro, viu? Como sempre, sua abordagem maravilhosa. Obrigado. O Rio, o que a gente tem aqui no chat são alguns comentários que foram colocados, né? A Marcinha, quando você comentou, né, de não fazer as perguntas, ela colocou o telefone toca deste para o outro lado também, que vem aí, né, um complemento do que você falou agora no final. Ela também colocou histórias em quadrinhos aí, né, no momento que você estava comentando sobre isso. A Valéria Vareta colocou, né, que, E aí, que Val? era que era didático, né, que ia ser didático para todos, então ele pensava em todos, né, e não só. A Lavínia colocou, né, o diálogo de Platão e os seus discípulos, né, e os seus diálogos. A Márcia lembrou, na época que você, no momento que você falou do livro O que é o Espiritismo, a Márcia comentou da conversa com o sacerdote, o crítico e o cético, que O tem crítico, é isso que eu não estava lembrando. Isso, é, sacerdote, é, o crítico e o o cético. crítico Isso, e o cético. isso. É, Bom, aí no final eu fiz um comentário que é muito interessante essa história da pergunta, né? Porque quando eu fui criada num meio em que os professores não gostavam muito que a gente ficasse fazendo perguntas, né? E eu sempre fui muito questionadora. E aí parecia que era meio que um desrespeito, do tipo, para, você está fazendo muita pergunta, está fazendo pergunta demais. Então, é muito interessante isso que você coloca, porque até hoje, né? Então, quando a gente entra numa igreja ou num centro espírita, que eu já vi vários, né? O silêncio é uma prece do tipo, fica quietinho. Aí eu complemento, não atrapalha, não, né? Não é? Mas você Então, tem toda a é bem razão. interessante isso. Você tem toda a razão. Eu acho que a gente introjeta na onde a gente vai aquilo que a gente teve de formação, né? É, A nossa formação conceitual, nossa vivência, nossa ética, a gente às vezes muda de filosofia, de religião, mas a gente leva um pouco daquilo, né? sim, Demora para a gente reformular aquilo tudo. Fora que a gente já deve ter sido cristão católico aí por várias encarnações, né? E a gente traz isso meio ali embutido no nosso inconsciente, né? É difícil de vencer. Vamos vencer, mas fica ali, né?
Não é, Márcio? Mas é isso, Kardec, se você pensar que ele estava falando isso na época dele, a época dele, a educação, a gente até conversou isso em outros momentos, né? A educação era principalmente uma educação privada católica. Quem era responsável pela educação na França, durante muito tempo, foi a igreja, né? Quer dizer, com a Revolução aquilo caiu, a Revolução Francesa caiu, mas depois voltou de novo. E na época de Kardec, que o dirigente era o Napoleão III, né? O sobrinho do Napoleão I, né? Que deu um golpe junto com a igreja, ele voltou a colocar o ensino religioso o ensino sob a responsabilidade da igreja, daquela igreja, né? Já numa época que Kardec já estava parando aí com o seu trabalho pedagógico, né? Ele também não concordava com aquilo. E imagina como é que era a educação nessa época, né? A gente teve algo parecido com isso aqui no Brasil no início do século XX. Era palmatória, era ajoelhar no milho, né? Não era? Era, não podia falar, e as aulas eram palestras, né? Isso quando não eram feitas em latim, né? Então, essas coisas a gente acaba achando que para o espiritismo também serve. Kardec estava completamente fora do seu tempo, quando ele diz que era para perguntar, que o aluno aprende perguntando, então tem que aprender com os espíritos perguntando, completamente além do seu tempo, né? Agora a gente tem que seguir o exemplo dele, não ficar com esse exemplo atrasado. A gente tem que. Diga lá, Val. Não, eu queria trazer para. Oi, boa noite para todo mundo. Boa Queria noite, Val. trazer para a gente poder pensar, né? Poxa, que legal essa, até mesmo os espíritos estarem abertos para. Era um momento de luz mesmo, né? Era um momento onde a humanidade estava ali crescendo em informações mesmo, né? A gente teve aí o momento das artes em todos os lugares e coincide boa parte disso do espiritismo também, se a gente parar e pensar, né? E aí nesse esse iluminar aí, eu acho mais legal a possibilidade de ter várias perguntas de formas diferentes e ele querer não só que fosse instigado as perguntas, que elas fossem trazidas, mas também a variedade, poder abrir que assim, ó, não é fechado na caixinha. Porque apesar do que a Má falou, né, da gente, que sim, a gente vai aprendeu a ficar quieta agora, tá falou, perguntou demais. E isso não é da sua conta, vai estudar mais, espera que isso você vai saber depois, porque também é uma questão dessa, né? A gente também vai aprendendo com o tempo, mas era tão didático e tão aberto para que a gente pudesse, para a gente, né? A gente vai lá saber, né? Se não, né? Para que pudesse ser feito as perguntas e incentivado mais ainda. Então, eu acho que por toda a parte de quem estava organizando, dos médiums, e também era um todo, né? Não dava para ser. Então, era um momento também de trazer à luz o conhecimento, a valorizar esse conhecimento, não só o acadêmico, o artístico, etc. A gente está falando também dessa parte aí espiritual. Eu penso nesse momento que comunga, para a gente dar uma tira, olha, nem só de sacerdote vivo a terra. Não é assim? Bom, enfim, não sei se deu para entender, porque eu falei tanta. Ótimo, ótimo, Val. Muito bom isso. E é muito interessante como o Kardec ele utiliza exatamente essa postura, que é outra coisa que os religiosos da época não gostavam. Porque, veja bem, por exemplo, né, quando é, Darwin publicou o livro dele no meio do século XIX, né, da origem das espécies e tal, um dos maiores obstáculos que ele teve foi em relação à igreja, porque ele estava colocando no livro que as espécies atuais, né,
Da época dele, nossa também, não tinham sido criadas uma a uma por Deus do jeito que elas são, como a igreja ensinava. Elas tinham derivado de outras espécies anteriores, e essas de outras espécies anteriores, né? As espécies se transformavam umas nas outras e evoluíam, biologicamente falando. E a igreja não aceitava isso, porque achava que é aquilo. Deus criou tudo do jeito que está desde o princípio. Mas Kardec, veja bem, ele não só falava sobre os animais, sobre as espécies, como no Livro dos Espíritos tem lá o capítulo dos três reinos, né? Ele fala dos animais, depois na Gênese também, mas ele adotou gradativamente a visão evolucionista nas obras dele. O Darwin publicou A Origem das Espécies mais ou menos na época que ele estava publicando o Livro dos Espíritos, então não deu ainda para entrar ali. Mas na Gênese, que foi 1868, 10 anos depois, ele fala claramente, ele fala lá explicitamente, ele fala, olha, se a gente analisar a cadeia, as espécies, se a gente analisar os mamíferos e ir lá para trás, para as espécies mais simples, até as sementinhas, etc., a gente vai achar, sim, anéis de continuidade, como se cada espécie fosse se transformando na outra. Então, cara, quem que disse isso? Não foram os espíritos. Os espíritos depois a confirmaram, mas ele não foi os espíritos. Ele pegou, ele teve a coragem de, diferentemente do que faziam os religiosos, ele teve a coragem de assumir o que a ciência estava ensinando. Ele assumiu aquilo que a ciência estava ensinando e falou: olha, é isso sim. Do ponto de vista biológico, é isso sim. Mas aí ele dizia: o espiritismo caminha com a ciência, até o limite de onde ela vai. Só que aonde a ciência para, o espiritismo continua. Porque aí ele dizia, e isso é verdade, é o que a ciência está mostrando, existe uma ligação entre as espécies. Mas se a gente pensar agora no princípio espiritual, aí a gente pode discutir uma outra coisa. E aí ele começa a falar como é que fica o princípio espiritual nesse processo todo. Então aí ele vai analisar o lado espiritual. Isso cabia ao espiritismo. Isso não era a geologia que ia achar. Isso cabia ao espiritismo. Mas ele assumia o que a ciência dizia. Ele não ia contra a ciência. Então, o espiritismo nasceu a favor do vento da ciência. Então, dói muito quando a gente vê alguns espíritas que, quando veio a vacina, começaram a negar a vacina. Quando houve que está tendo mudança climática, vão negar a mudança climática. Não é? Quer dizer, veja a diferença. Na época de Kardec, os espíritas eram completamente progressistas nesse sentido, a maioria. E agora a gente está tendo alguns que não estão, que estão achando, ah, não, a gente. Aí nós, daqui a pouco, nós vamos virar o quê? Nós vamos virar uma seita de fanáticos, né? Que vamos falar de coisas que a ciência já dá risada e a gente vai defender aquilo, né? E que foi, Val? Uhum. Ricardo? Ela precisa sair. Val? Eu estava saindo discreta, Ricardo. Nem nada. Não, Discreta na gente, tela. mas Eu ó, ia tá passar a tudo. palavra para a Lavínia, mas você deu tchau. Não, tá, É. desculpa aí, Lavinha. Tá tudo Ela escrito em tentou inglês, eu sair não a sei como francesa, não sair. deu certo. Ah, meu Deus. Tchau. Beijo, Val. Beijo, beijo, Val. Diga, Até logo. Lavínia. Eu queria entender assim, o progresso é do espírito e a evolução é da espécie, é isso? Pois é, boa pergunta também essa, né? Aí a gente começa a misturar a terminologia, né? É bem, bem colocado isso. A gente no Espiritismo usa os dois, né? A gente fala em evolução do espírito, fala do progresso, fala, né? Mas você tem razão. O primeiro
quem primeiro utilizou o termo evolução foi a biologia, foi os naturalistas, a Darwin, etc., que falavam em evolução e aplicou isso para a evolução biológica. E a evolução, para os biólogos, não é o que a gente usa de evolução para os espíritos. Kardec falava em progresso. Lá no livro dos espíritos é lei do progresso, não é lei da evolução. Porque ele também não quis misturar os termos, né? E o progresso, do ponto de vista espiritual, né, é sempre você ser melhor do que você é. Então, o espírito que está num nível de progresso melhor, ele está, a gente fala, está mais evoluído, né? Está mais no patamar de sabedoria, de moral maior, né? Assim por diante. No caso da biologia, a evolução não é assim, né? O biólogo, quando diz assim, a espécie primata evoluiu, o homem evoluiu da espécie primata, ele não está dizendo que o homem é melhor, Mudou. ele está dizendo que mudou. É mais ou menos, fazendo um paralelo, né? Tem o meu filho via aquele desenho como é que é? Do Pokémon, né? Ah, Do Pokémon. Não sei se todo mundo já viu os desenhos do Pokémon, e tinha lá os seres lá dos Pokémons eles evoluíam, quer dizer, eles transformavam, né? Um Pokémon que é um pouco maior, um pouco menor, depois voltava, né? Ele evoluía. Mas não queria dizer que o outro era melhor. Era evolução, ele mudava, né? Biologicamente, a evolução quer dizer mudança. Mudança porque ele está mais adaptado numa situação, por isso que mudou. Mas pode ser que daqui 100 mil anos, né, ou menos, a situação do ambiente mude e aquele que tinha se adaptado antes, bem, para a nova situação, ele vai ser desadaptado. Aí a evolução vai ser, de repente, voltar para ser símil, ou ir para ser girafa, ou ir para ser outra coisa. Quer dizer, a evolução é mais do momento ali da situação. E o progresso espiritual não, é aquele que o espírito vai sempre no mesmo sentido, né? O que está dizendo aqui? Seria evolução biológica natural, independente, e o progresso espiritual dependente da individualidade de cada espírito? Boa pergunta também, Kiko. Se a evolução biológica é natural, independente, e o do espiritual depende da individualidade. Então, a biológica segue a lei natural, né? Enfim, o bicho que criou asa não criou por vontade própria, né? Ele criou por evolução ali da situação do ambiente e tudo mais, né? Foi seguindo a lei natural, não foi por vontade. Para o espírito, na condição humana, onde você já tem livre-arbítrio, um pouquinho mais desenvolvido, né? A boa parte do progresso tem a ver com a sua vontade. Não tudo, boa parte tem a ver. Quer dizer, se a sua vontade tiver associada, o que os espíritos dizem assim, tem situações que levam você a progredir, ou que levam você a estacionar, situações externas. Você está numa situação de guerra, tudo está ruindo à sua volta. Uma situação de guerra, ali vai ser difícil você progredir. Progredir em conhecimento, progredir socialmente, progredir, né? Agora, você está numa situação, essas são as situações externas. Dentro da situação externa, você pode usar a sua vontade para tentar otimizar o progresso. Aí é a parte sua. Você usa a vontade e tenta falar, ó, a situação está caótica, mas eu posso ter. O caos é -10, eu vou fazer força para ficar -9, né? Vou tentar ajudar isso. Aí sim, isso é uma coisa que os animais, as plantas, não conseguem fazer, né? Diga, Gil. Obrigado pela resposta aí. Kiko, pode Então falar. tá bom. Não, só fui agradecer a resposta do Ricardo, a explicação dele aí. Pode falar. Obrigado, Kiko. Ricardo, voltando um pouco
espiritismo e ciência, né? Muitas vezes nós podemos ter, assim, uma, uma certeza de que a facilidade do espiritismo a aceitar a ciência é porque realmente os fundamentos de Kardec nunca foi, né, de colocar uma imposição e nem tampouco uma dominação sobre o ser, e sim levar o ser a um raciocínio lógico, claro, porque muitas vezes a não aceitação da ciência deixa aquele ser altamente, né, ignorante, limitado, e uma das questões que a gente sempre percebe na doutrina, né, principalmente pela metodologia que Kardec nos traz, com suas perguntas, com toda a organização, é desse ser que tem que raciocinar, que tem que questionar, né, não ficar limitado, né, para que realmente ele possa o quê? Evoluir. Então, podemos dizer que a não aceitação da ciência por outras religiões, né? Claro que temos que ter toda a caridade para com elas, seria nessa questão da dominação. Pois é, eu fico preocupado com o nosso estado atual, não é? Uhum, O fato que me preocupa atualmente é como que, com a doutrina espírita assim, tão racional, tão futurista, né? Como que as pessoas conseguem combinar essa toada do espiritismo com uma toada em que a ciência fica para trás, em que você toma atitudes anticientíficas e às vezes antiéticas também, né? Muitas vezes atitudes preconceituosas, etc., em relação a várias questões que a ciência já superou e que nós estamos ainda falando o idioma do século XIX, né? Isso é o caso, por exemplo, do espectro LGBTQIA+, né? A ciência já superou isso há, né, décadas aí. Os profissionais estão trabalhando e não estão mais podendo, né, curar ninguém de ser homo ou ser trans, ou etc. E ainda tem gente que fala, não, olha, Deus não vai ficar contente se você for assim, não, você tem que ser hétero, né? Você tem, né? Quer dizer, isso é um sintoma da gente não estar acompanhando o progresso da ciência como está se dando. Ao mesmo tempo, tem o inverso, tem aqueles que são apressados. Por exemplo, né? Fran gostou. Começam, por exemplo, a ouvir falar assim: a física quântica explica aquilo que Kardec falava de um jeito mais claro. Aí você vai e fala: não, pera, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Pera aí, né? Não é bem assim, não é? Porque, em geral, quem vai falar isso não estudou a física quântica. Porque se estudasse, ia ver que não tem a ver. São coisas completamente diferentes, né? É uma ciência que explica os átomos, explica a matéria. Não tem a ver com o espírito, né? Nenhum a ver, nada a ver, né? Mas existem pessoas que divulgam de uma maneira distorcida e acaba convencendo os outros que aquilo também é uma nova revolução. Então, Kardec tinha um modo de pensar que eu acho muito prudente, embora alguns critiquem. Ele diz assim: é, o, a chave para a gente poder progredir, a chave são os fatos demonstrados. Então, se houver um fato que demonstra tal coisa, não tem mais o que falar. Você pode criar a teoria que for, mas o fato está demonstrando aquilo. Ou demonstra que aquilo é verdade, ou demonstra que aquilo é mentira. O fato está demonstrando. Né? Então, esse é um critério muito sólido, né? Porque teorias, existem muitas teorias, às vezes teorias novas. Isso não quer dizer que alguém levantou uma teoria nova hoje, que hoje a ciência progrediu para lá. Não, também não é assim, né? A ciência não é tão bobinha assim. A pessoa levanta uma teoria, aquilo vai ser testado décadas, né? Então a gente também tem que nem tanto
negar e nem tanto ser tão apressado a ponto de querer pegar as novidades, só novidades, né? É o equilíbrio, né, meu amigo? Tem que ter o pé no chão, né? Contra Verdade. fatos, não argumentos. É isso aí, Kiko. Obrigado, viu, Ricardo, mais uma vez. Imagina. A gente pode ir encerrando, né, Ri? Muito bom, muito obrigado aí pela palestra, pela explicação, por tanta informação, tanto conhecimento. Muito bom. Eu agradeço aí a boa vontade de todo mundo que ouviu, os que saíram, os que ficaram, e aí as perguntas, né? Mais ainda. Isso é assunto para conversar de madrugada inteira, né? Se for o caso. Verdade. Mas não tem problema, a gente depois vai dormir, sabe que o espírito emancipa, a gente vai por aí, Nos conversa e tal. encontraremos, com Podemos certeza. marcar. E aí não tem nem o empecilho do corpo, né? Cansado, com sono, com gripe. Não vai poder nem dizer isso, né? É, É, muito bom. Bom, então Obrigado. a gente encerra o nosso semestre, né? Vamos dar uma pausinha só. A gente volta no dia, que dia que é agosto, Ri? 7. 4 de agosto Quatro. na segunda-feira, né? E dia 7 de agosto na quinta-feira. Então, que todos possam ter aí um mês de descanso. Não, não sumam, continuem aí conectados nos grupos e a gente se vê em agosto novamente. Alguém gostaria de Obrigado. fazer a... Obrigada a você, Lavínia. Quer fazer a prece, Lavínia, para a gente? Vou fazer. Tá bom. Senhor Jesus, está aqui presente entre nós, os espíritos aqui presentes. Queremos agradecer com muita intensidade o acompanhamento que foi dispensado para nós, para esse grupo e para o outro grupo também, os de segunda e os de quinta. Agradecemos muito tudo que aprendemos nesse primeiro semestre e vamos descansar, vamos fazer novas leituras no período de férias, sempre contando com as bênçãos e as orientações que vêm do alto. Agradecemos muito e assim seja. Assim seja. que assim